Paz e bem, combatentes, estamos mais uma noite aí. Se prepare que o combate já está começando. E hoje, domingo, dia da nossa pregação. Eu convido você a se interiorizar junto à pregação e deixar que Deus fale ao seu coração. Antes de começarmos a pregar, eu peço para que curta, comenta, compartilha, siga o canal e assista até o final, por favor. Quanto mais você assistir, mais o YouTube vai ver que é relevante e vai mandar para mais pessoas. A passagem de hoje é os discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35, certo? Então é meio longo, vamos começar. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que havia passado. Enquanto iam conversando e decorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles, caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como vendados, e não o reconhecestes. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu por acaso o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. Agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia e essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, nos quais asseguraram que esse sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde ia e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Então entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então, um para o outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Depois daqui levantaram à mesma hora a Jerusalém e acharam reunidos os 11, e os que estavam todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido ao caminho e como tinham reconhecido a partir do pão. Irmãos, os discípulos de Emaús muitas vezes somos nós. Onde o Senhor vem até o meio de nós, Ele fala ao nosso coração, nós estamos com a vista escurecida, nós não enxergamos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Veja, os discípulos, eles estavam caminhando pela estrada de Emaús, uma cidade distante de Jerusalém, 70 estádios.
Enquanto eles caminhavam, Jesus aproximou até eles, viu que eles estavam tristes e perguntou o porquê da tristeza. E eles não reconheceram Jesus. Às vezes Jesus fala conosco, fala no nosso coração, e às vezes a gente não o reconhece. Chegando assim, ele fala, você não sabe o que aconteceu? Ele pergunta, o que foi? O profeta, chamado Jesus de Nazaré, foi crucificado pelos sumos sacerdotes. Ele era a pessoa que nós achávamos que ia salvar Israel. Por aí você vê como o olhar, o coração endurecido, o olhar vedado, a pessoa não consegue entender que a salvação de Cristo não é pela espada, mas pelo amor. Cristo começa a ouvir, Cristo deixa com que eles falam. Aí depois Jesus fala, povo sem inteligência, de coração duro. Vocês não prestaram atenção nas Escrituras, o que diziam os profetas. Que era necessário que tudo isso acontecesse. Às vezes as pessoas estão com o Cristo como os discípulos de Emaús, mas não conhecem o Cristo. Vão para a igreja, mas não conhecem Jesus. Vejam que no final ele fala, olha, quando Jesus falava, meu coração abrasava de amor, meu coração se enchia de amor. Às vezes a gente se enche de amor dentro da igreja, com a pregação, com alguma coisa, mas ao mesmo tempo o nosso coração, o nosso entendimento se permanece obscurecido. Porque às vezes o nosso coração está em Deus, mas o nosso entendimento, nós não nos abrimos à ação do Espírito Santo, e assim a graça de Deus não acontece, porque nós somos muitas das vezes assim, de não abrir o coração, de não deixar Deus agir. Veja que Jesus chegou ao lado deles, e eram 2 discípulos, né? Caminhando, e Jesus começou a caminhar com eles. O caminho é a nossa vida, o caminho é aquilo que nós temos que trilhar, os problemas que acontecem ali, a tristeza deles são os problemas da nossa vida, e Jesus vem diante de nós. Qual é o seu problema? Como ele fez com Bartimeu, como ele fez com o paralítico. O que você quer? Assim acontece, e assim nós podemos ver de todo o nosso coração, de um Jesus que caminha ao nosso lado, da nossa vida. E que às vezes, assim como os discípulos de Emaús, assim como o caminho de Jerusalém a Emaús é a nossa vida. Nós caminhamos com problemas. Às vezes Jesus vem do nosso lado e pergunta o que está acontecendo, e a gente não enxerga Jesus. É chegada a hora de nós entendermos, de nós nos colocarmos diante da graça de Deus, porque Jesus está constantemente, assim como os discípulos de Emaús, caminhando ao nosso lado, perguntando o que está acontecendo, vendo a tristeza no coração deles. E Jesus ainda chama a atenção, povo de coração duro, sem inteligência, de visão obscura. E Jesus vai e começa a explicar para ele, desde Moisés, desde as promessas dos profetas, daquilo que o Pai prometeu, que enviaria o Filho. E o caminho vai indo, ao final do caminho, Jesus fez como que fosse seguir à frente, mas eles, felizes com Jesus, fica conosco, Jesus. Talvez essa seja a atitude que nós devemos fazer no nosso coração. Às vezes, diante da situação, quando estamos caminhando e Jesus está ao nosso lado, fica conosco, Jesus, caminha comigo. Durma na minha casa, porque já é tarde para você continuar a sua caminhada. E a partir do momento que Jesus entra com eles, ele toma o pão, abençoa, oferece ao Pai, e ali as escamas do olhar caem. E eles começam a enxergar. E a partir do momento que eles enxergam Jesus, Jesus desaparece. E eles ficam ali, estupefatos com a situação, um olhando para o outro.
Ele falava no nosso coração abrasava de amor. E quantas vezes Jesus fala conosco, a gente fica com o coração abrasado, mas a gente não entende, mas a gente não obedece, mas a gente não faz aquilo que Deus quer que façamos. Só depois que aconteceu que Jesus, a hora que eles entenderam, Jesus desapareceu. Só aí, depois, com os olhos abertos, eles começam a entender. Nosso coração se abrasou. Nós nos alegramos na presença dEle. Nós ficamos felizes. Porque Ele fala ao nosso coração e o nosso coração se alegra. Irmão, nós somos os discípulos de Emaús. A nossa vida, a nossa estrada, como a estrada dos discípulos de Emaús, que de Jerusalém a Emaús, é a nossa estrada do nosso nascimento, da nossa morte. Onde Jesus caminha ao nosso lado, Jesus pergunta por nós. E nós às vezes não ouvimos a Deus. E Deus tem dado o caminho, tem nos mostrado qual verdadeiramente é a sua vontade, mas nós estamos com a visão obscurecida. Por isso, peça a Deus, Senhor, abra o meu olhar, abra o meu coração, a minha visão. Dai-me inteligência, Senhor, capacidade de entender. Dai sabedoria. Se nós não orarmos, seremos como os Emaús, onde nós verdadeiramente ficaremos com a visão obscurecida, sem entender. Deus quer nos dar o caminho, Deus anda, caminha conosco. Ele quer que nós caminhemos rumo à eternidade, rumo aos céus. Que nós possamos enxergar a nossa vida como a vida de Emaús. Se você começar a fechar os seus olhos e começar a olhar o quanto nós somos como Emaús, você vai lembrar de momentos, meu Deus, Deus falou comigo e eu não ouvi. E eu segui do meu jeito, eu fiz do meu jeito. E eles tanto não entendiam que eles falaram, olha, esse homem era para salvar Israel, eles não entendiam o verdadeiro sentido da salvação. Eles achavam que era pela espada. Como fala a palavra discípulos de Emaús, são discípulos porque eles moravam em Emaús, mas eles eram discípulos do Senhor, eles eram discípulos de Jesus Cristo. E ali eles enxergam a salvação, a ressurreição. Ali eles começam a enxergar, irmãos, enxergar a ressurreição é um ato de fé muito grande. Porque Jesus passou, ele foi esquartejado, ele foi flagelado, ele foi humilhado. A morte de Jesus, a palavra diz lá em Isaías que o corpo estava desfigurado. Embora não quebraram nem o osso, mas o corpo ele estava totalmente desfigurado. Diz a palavra lá no livro de Isaías. Então, acreditar que olhando para um corpo todo desfigurado, todo destruído, e acreditar que aquilo ainda tem vida. Como Deus falou a Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, é possível que esses ossos tenham vida? O Senhor que sabe. Porque Deus é o Deus da vida, então Ele pode dar vida aos ossos secos, Ele pode dar vida a um corpo desfigurado. Só que Jesus era mais que um corpo desfigurado, Jesus era um corpo desfigurado que não pecou, então a morte não podia segurá-lo, a partir do momento que ele estava todo destruído. E qualquer um de nós estaria morto, destruído logo no começo. Ele foi pregado como um quadro na parede, humilhado, flagelado, desfigurado. E ele seguiu em frente. Mas ele ressuscitou. E era difícil de acreditar. Aquele homem, do jeito que ele passou, as situações que ele passou, pudesse estar vivo.
Irmãos, que nós possamos crer mais, acreditar. Não como os Emaús, que é necessário que Jesus apareça para eles, para que eles possam acreditar. Porque eles eram pessoas boas, porque eles estavam com o coração triste com a morte de Jesus. Porque eles amavam Jesus. Embora eles não entendiam que era necessário que aquilo acontecesse. Mas eles amavam a Jesus. Então o coração deles estavam destruídos, tristes. Mas logo depois, quando Jesus conversava com eles, o coração abrasava, mas o seu coração ainda estava triste. Mas a partir do momento que ele parte o pão e eles enxergam que é o próprio Cristo, aquela tristeza se converte em alegria. Eles saem correndo para Jerusalém e encontram os 11. Olha, ele ressuscitou, ele caminhou comigo, ele estava ao meu lado. Veja a alegria desses homens. Imagina cada um de nós tivesse a graça de Jesus ressuscitado, caminhar ao nosso lado, conversar conosco. Imagina como esse caminho de Jerusalém a Emaús mudou o coração desses homens. Porque eles passaram por uma experiência, assim como todos os outros que passaram em vida, como Bartimeu, como Zaqueu, como o paralítico, como a pecadora perdoada, como vários e vários. Eles também passaram por uma experiência de fé ali. E o convívio direto com o Cristo transformou o coração deles, transformou a vida deles, mudou a realidade desses corações. Irmãos, aqui, que nós possamos viver a realidade do Cristo. Viver com amor cada vez mais. E esperando de Jesus. Acreditando em Jesus. Abra teus olhos, abra teu coração, abra a tua vida para Deus. Então, que não seja necessário Jesus aparecer, partir o pão, para você entender que Ele é real. Porque Ele fala com você. Todo o tempo Ele fala com você como Ele falava com os Emaús. Então agora, a mensagem final é essa, a mensagem que eu deixo para você. Não espere. Vá ao encontro de Cristo. Ouça a sua voz. Obedeça aos seus preceitos, à sua vontade, às suas profecias. Porque Ele é o Senhor da tua vida. E assim Ele pode mudar toda e qualquer realidade. Confia no Senhor. Espera nele e Ele agirá. Que Deus abençoe e te guarde. Curta, comenta, compartilha. Siga o canal e assista. Até aqui, pelo menos. Vai me ajudar bastante. Até o próximo. Boa semana para vocês. Hoje tem live às 15 horas. Tá? Não percam. Um grande abraço. Fiquem com Deus.